Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo muito especial. Porque você que está me assistindo aí é uma pessoa muito especial e eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês, tá, gente? Gente, e eu vou responder algumas mensagens que me mandam, né, na redes vizinha, que me mandam aqui também no YouTube. As pessoas perguntando quanto é para inicialmente para chegar aqui em Dubai, para conseguir depois uma estabilidade, um trabalho ou algo que seja. Gente, eu vou falar da minha experiência, quanto eu gastei, né, as contas básicas durante um ano, tá, gente? Só lembrando, eu vou dar exemplos de outras pessoas brasileiras que a gente já conversou sobre isso, que já mora aqui, e outros que já não moram mais, né? Vou dar outros exemplos porque cada pessoa é um jeito diferente, cada pessoa tem, né, uma qualidade de vida diferente da outra, tá, gente? Eu vou passar o meu, né, o quanto eu gastei, tá? Tem gente que gastou muito mais do que eu. Tem gente que já não gastou quase, bem menos do que eu, tá? E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, tá, gente? Aqui nos gastos. Gente, olha, só lembrando, você que tá chegando na hora que não é inscrito no meu canal, se inscreva e dá um joinha, né? E assiste os outros vídeos. Vou deixar link dos outros vídeos aqui, porque vocês sabem, eu quero muito crescer aqui no YouTube. E aí, gente, esse vídeo aqui me deu trabalho, porque eu fui tudo pra ponta da caneta. Teve coisas que eu não coloquei, porque não tem como colocar, mas eu vou dizer mais ou menos uma noção quanto para você se organizar. Só lembrando, tudo eu fiz aqui em Dirham, né? E fiz depois, vou passar para vocês o valor mais ou menos final que eu coloquei na cotação intermediária. Geralmente o Dirham aqui fica oscilando. O Dirham vai de 1,40, um Dirham equivalente a 1,40 a 1,50 ou a 1,60 em real. Nunca passou de 1,60, também nunca baixou de 1,40, tá, gente? Fica sempre oscilando a cotação durante o dia. E aí eu fiz, né, o valor final em real e vou passar aqui para vocês. Já deixando claro, tá, gente? Como já tem vídeos anteriores, vou deixar o link embaixo. Minha programação não era de vir para Dubai. Então, para quem não me conhece, né, eu passei minha vida toda fazendo a carreira no Brasil como cabeleireiro, como barbeiro, né? Fui eleito um dos melhores barbeiros do Brasil, tá? E tinha 14 anos de mercado no Brasil, né? E eu me preparei para ir para o Canadá. Tem vídeos explicando tudo aqui, tá aqui embaixo no link. E aí fui transferido para cá. Só lembrando, tá, gente? Eu já vim para cá com escola pago e eu fiz essa economia de muitos anos para poder sair do Brasil, para chegar em qualquer país que seja, como eu cheguei aqui. Se eu pudesse ficar 2 anos ou mais sem trabalhar, ok, tava de boa, tá? Então tem que ter essa consciência disso, tá, gente? Teve coisas que eu não botei aqui porque não tem como, né, eu saber tudo, porque realmente eu extrapolei um pouquinho, né? E não nas coisas básicas eu botei tudo aqui, mas a questão da noite, de sair, tá, gente? Então, cada tipo de pessoa, cada caso é um caso. Eu me preparei bem, então, você que está me assistindo, talvez não tá preparado, não se preparou, ou enfim, cada pessoa tem uma qualidade diferente da minha qualidade de vida, tá? Cada pessoa, igual eu falei anterior, tem uma qualidade diferente, uns gastam mais, outros gastam menos, e eu vou dar a minha base aqui para vocês. Mas esse vídeo merece uma curtidinha, gente. Curte aí, não custa nada, e confere os outros vídeos, tá, gente? Gente, só lembrando, eu não vim com inglês bom. Eu passei 2 anos estudando no Brasil. Teve os 3 meses de professor particular na minha casa todos os dias. E fiz 1 mês de intercâmbio em Malta, Ilha de Malta, né, na Europa, para depois vir para cá. E eu cheguei aqui ainda com inglês muito ruim, muito ruim. E aqui as empresas, elas querem pessoas
com qualificação e um bom inglês, tá, gente? Aqui só destaca quem tiver bom inglês. Dubai é muito exigente. Você vai ver pessoas de todo jeito na rua que não tem inglês, mas você que está saindo do Brasil, você quer ter uma qualidade de vida boa, você quer ter uma vida boa. Você, né, eu não vou mentir, no Brasil eu tinha um trabalho bom, eu tinha um salário muito bom, né? Mas eu queria sair do Brasil, eu queria ter uma nova experiência, falar novos idiomas, conhecer novas culturas. E, além do mais, o Brasil está um pouquinho bem complicado na questão da segurança, na questão até da qualidade, assim, é bom para dinheiro, para você ganhar dinheiro, mas na minha cidade, exemplo, eu não tinha qualidade de vida, tinha um bom salário, não vou mentir, meu salário era ótimo, mas se eu quisesse pegar um voo, tinha que ir a 300 quilômetros de distância, se eu quisesse ir uma praia, 500 quilômetros de distância, um shopping grande, 300 quilômetros de distância. Então, às vezes, quando a gente coloca na balança o dinheiro, não é tudo, tá, gente? Não é tudo. Mas resolve muita coisa, porque sem o dinheiro eu não estaria aqui nos Emirados hoje. Gente, e é isso. Vamos deixar de conversação e vamos para o que interessa. Você quer saber realmente quanto eu gastei aqui nos Emirados, tá, gente? Gente, eu vim com a escola pago, né? Mas eu não fiquei em um alojamento da escola, não fiquei em casa, tá? De família. Eu fiquei em hotel os 15 primeiros dias que eu cheguei aqui, 2 semanas, foi reservado um hotel. Reservei, né? No site do Brasil, no Brasil mesmo, eu reservei o hotel 15 dias. Porque foi aconselhado, né? Eu reservar o hotel perto da escola. Por quê? Aqui tem muito golpe, os sites dão muito golpe. Mostram as coisas na internet e quando você vai olhar, é totalmente diferente. Eu não passei por essa experiência, graças a Deus, mas muitos amigos meus passaram, né? Reservaram pelo Brasil um lugar, as fotos tudo bonito. Quando chegou, gente, decadência, tá? Então tome cuidado com esses golpes. E aí eu peguei já no hotel que era mais seguro, fiquei 15 dias no hotel. Nesse hotel, né, eu reservei ele em baixa temporada no Brasil, né? Tava saindo de baixa temporada para alta temporada. Foi com quase um mês antes de chegar aqui, foi mais ou menos isso que eu reservei. Então, eu reservei o hotel. Não é um hotel 5 estrelas, tá, gente? Não foi. É 190 dirha mais o VAT, 5%, tá? Equivalente deu, os 15 dias deu 7.717,50 dirha, tá, gente? Isso os 15 dias de hotel, 7.717,50 dirha. Aí você vai fazendo a soma que no final eu fiz, só no geral, no final eu fiz, né, convertendo para a moeda real. Na escola, gente, para quem não sabe, eu paguei o turno da manhã e o turno da tarde. Da manhã eu fiz conversação, à tarde fiz gramática, tá, gente? Só lembrando, a escola que é muito caro. Se você não tiver inglês e quer vir para Dubai, eu recomendo você fazer o inglês em outro país, por exemplo, Malta. Eu achei excelente, perfeito. Se eu soubesse, tinha ficado os 6 meses em Malta para depois ter vindo para cá. Talvez sair até mais em conta, é caríssimo o inglês aqui, a escola é uma estrutura invejável, é a melhor estrutura dos Emirados, né, que eu estudei no Masaya, né, a estrutura é invejável, né, é perfeito, não tem o que reclamar da estrutura. Os professores são bons e tudo, são professores nativos, mas o que acontece, gente? Aqui são mais de 200 nacionalidades, tem, acho que é de 180 a 200 nacionalidades, se eu não me engano, que mora aqui nos Emirados. A maioria não fala inglês, tem muita gente que não fala inglês, né? Lógico, o pessoal da loja, com o supermercado ainda fala, mas no dia a dia não tem aquele inglês limpo, aquele inglês, e tem vários inglês misturados, tipo de inglês, tá, gente? E aí, você não consegue aprender 100%, né? Num lugar que realmente é todo aquele inglês limpo.
E aí você tem essa dificuldade, tá, gente? E a escola, a metodologia da escola também não gostei. Mas na escola eu paguei, né? Eu paguei pelo turno da manhã 2.822 dirham. À tarde eu paguei 2.828 dirham, tá, gente? É muito dinheiro. Ao total, né, os 6 meses deu 33.864 dirham. Gente, dá de você pagar, né, um começo de uma escola, uma faculdade de medicina no Brasil. É muito alto. É um preço, assim, exorbitante. E olha, eu digo mais. Terminei os 6 meses e meu inglês, nada. Hoje, estou com intermediário. Resolvo tudo, né? Fiz abrimento de empresa e tudo. Me viro. Mas não é aquele inglês limpo. É tanto que eu vou começar... todos os dias eu estudo, né? Já tá com 1 ano e 3 meses moro aqui, mas todo dia eu estudo inglês. Mas eu ainda vou fazer outro curso, né? Talvez no Reino Unido, uns 2, 3 meses. Eu tô querendo ir quero ficar com o inglês limpo. Gente, é lindo você falar com uma pessoa que sabe falar realmente o inglês limpo. E eu não tenho esse inglês limpo, mas eu vou aprender. Vou aprender, tá, gente? E... moradia. Depois desses 15 dias que eu fiquei no hotel, fui para estúdio, né? E eu vou falar aqui o preço anual do estúdio. Estúdio simples, tá, gente? Muito simples, já bem afastado. Não é assim, bem central, Dubai, bem central. Mas ainda é na cidade de Dubai. Mas em JVC, né? Hoje eu moro em JVC. Eu pago 70 mil ao ano, 70 mil o aluguel de um estúdio pequeno, tá, gente? Cozinha pequena, conjugada com quarto, com banheiro ok, tamanho do quarto ok, mas a cozinha bem pequenininha e balcão, tá? Balcão. É um estúdio de hotel, tá, gente? É um estúdio de hotel. Eu paguei 70 mil anual, fora as taxas que tá vindo no meu nome. Taxa de ar-condicionado que você paga por fora da energia. É engraçado aqui. O ar-condicionado eu pago 40 dirham mensal, ao total anual, mas é equivalente, porque varia, tá, gente? Eu botei assim uma faixa de preço intermediário. Coloquei 400 e no total deu 480 anual. A energia não é caro, eu paguei 150 ao mês, né, uma base ao mês, 150, ao total dá 1.800 anual. E a água, 60 dirham ao mês, equivalente a 720 ao ano, tá, gente? E o telefone, gente, eu pago só o telefone meu do celular, a internet, né? Eu pago plano ilimitado, 200 dirham ao mês, ao total 2.400 ao ano, tá, gente? Eu tô fazendo toda essa base porque já tá com 1 ano e 3 meses que eu moro aqui. Então eu tô fazendo toda essa base de 1 ano, tá, gente? E vale lembrar, a internet da TV é separada do celular. Eu não pago a internet da TV, né? Eu uso, né, a internet do vizinho, né, do hotel, né, na verdade, do apartamento, do condomínio. Eu descobri, né, e não coloquei, mas eu era para estar pagando por fora. E aí, se pagar por fora, acho que tá 360 dirham ao mês, tá, gente? Mas eu não coloquei aqui. Outra coisa, a alimentação, gente. Eu não coloquei a alimentação aqui e nem minha saída. Porque, como eu falei no início do vídeo, eu vim preparado, tá, gente? E aí, eu vim preparado. Então, eu fiz um network, eu vou deixar um link aqui também diferente dos outros imigrantes. Por quê? Os outros pessoas que vão imigrar, sair do Brasil, eles fazem de tudo para economizar, não sai. E eu fiz diferente. Fui pra balada mesmo, todo dia saía para jantar, para conhecer pessoas. E olha, deu super certo, mas você gasta muito. Mas como eu tive uma boa preparação, eu estava preparado para isso, né? E porque eu queria aprender bem o inglês, eu queria conhecer gente, eu queria fazer network. É necessário, tá, gente? Não vou dizer que vai dar certo com todo mundo, corre um grande risco, você só gastar o dinheiro, não, mas comigo deu super certo. Foi o que eu
mentalizei que vou fazer isso e deu tudo certo, tá, gente? É tanto que ao terceiro mês que eu já estava aqui, eu comecei já a ganhar proposta, né? Proposta de as pessoas querem fazer investimento em mim, porque via que eu tinha coragem, via que eu tinha desenvoltura para conversar, tá no meio do povo, queria fazer amizade, e as pessoas querem isso, tá, gente? Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem em quem investir, não sabe com quem vai investir, tá? E por isso, no terceiro mês, eu tive certeza que eu ia ficar só 6 meses, né, daqui, e depois eu ia tentar para o Canadá ou Londres. Com 3 meses eu tive a certeza que eu ia ficar mais tempo aqui, e aí eu tô aos 5, quase 6 meses que eu já estava aqui, já estava trabalhando, já estava correndo atrás de toda a documentação para abrir empresa e tudo, e isso, né, já estava finalizando o curso de inglês. Enfim, gente, no total, isso é minha base, e vou falar aqui outras pessoas, né, que pagaram muito mais alto, e vou falar de outros que eu peguei um amigo que pagou muito mais alto, e outro, né, que já pagou muito mais baixo, tá? Bem mais baixo. Isso eu tô falando porque eu moro em um estúdio, tá, gente? E eu pago, no total, um ano de despesa minha saiu 110.981 dirham. Equivalente em real, que eu coloquei como se fosse a 1,50, porque fica oscilando de 1,40 a 1,60, mas eu coloquei bem no meio, eu coloquei a 1,50, em real equivalente a 166.472,25 centavos em real, tá, gente? Em real. E isso não coloquei minha saída e nem coloquei minha alimentação durante o mês, porque eu não vou mentir, não tenho como, não, eu não anotei não, e sem base, tá, gente? Tinha dia que eu gastava 50 dias, teve já dias que eu gastei muito mais. Teve dias que eu gastei 1.000 dias, não vou mentir pra vocês, fui pra algumas festas cara, né? E eu não sou a base disso, né? Eu não coloquei por fora, mas eu vou dizer aqui pessoas que já fizeram um caminho totalmente diferente do meu, outros gastos, tá? Eu vou começar por um amigo que que ainda mora, já tem mais de ano aqui, que mora em quarto, né? E pagou escola, tá, gente? A escola, ele foi na mesma época que eu cheguei aqui, ele pagou só um período, e nesse período ele pagou 2.822, tá? Um período só ele pagou de escola, foi 6 meses, né? Ao total de quase 17 mil, né? Foi mais ou menos quase 17 mil ele pagou. Quase 16 mil, né? Foi quase 16 mil, na verdade, ele pagou. E quase 16 mil de escola, né? E ele também ficou 15 dias na escola, né, na locação. Ele pagou, na verdade, um pouquinho a mais, né, do que isso. Mas eu tô botando como se ele tivesse pago o mesmo valor que eu. E aí ele ficou, agora isso eu sei de certeza, ele ficou em um quarto, tá, gente? Que tem a opção de você dividir quarto. Ele não dividiu, né, quarto com outra pessoa, ele dividiu apartamento com outras pessoas, mas tem a opção também de você dividir quarto com mais pessoas para sair mais em conta, tá, gente? E aí, nesse apartamento, ele estava pagando ao mês 4.500 ao mês, né? Um quarto com banheiro, quarto e banheiro, não tem cozinha, não tem balcão, não tem, né? Tem alguns aposto que tem até balcão, mas ele estava pagando 4.500 ao mês, tá, gente? Então, é isso, eu não sei quanto, e ele, não sei quanto ele gastava com alimentação, mas ele não era de sair, hoje ele trabalha, tá? E tem essa variação, tá? De valores. Então, 4.500 ao mês, né, que ele estava pagando o quarto,
Ai, gente, eu não fiz aqui o valor. Fiz o meu, mas não fiz o dele, só perguntei aí. Mas enfim, tá, gente? É mais ou menos uma faixa de 9 mil, 18 mil. Gente, enfim, é um valor alto, é mais ou menos 20 quase 50 mil, na verdade. Enfim, e tem gente que divide o quarto com mais pessoas. Gente, tem as camas, tem lugares que fica até 3 pessoas dentro de um quarto, 4 pessoas dentro de um quarto. E aí o quarto sai, a cama sai mais ou menos de 1.500 a 1.800, 2.000, tá? E tem também partition, né? O que é partition? É muito comum aqui, eles pegam um quarto grande, dividem em 2, dividem em 3, e aí botam uma parede de gesso no meio, só aquela caminha e um guarda-roupazinho bem pequenininho, e você mora, né? Mora nele, tá, gente? E vai depender muito, né? Depende muito da sua qualidade de vida, da sua vida financeira. E tem o outro amigo, né? Esse já gastou muito, né? Morava sozinho num apartamento, né? É um apartamento de um quarto com 2 banheiros, sala, cozinha e balcão, tá? Gente, só no apartamento, ele já pagou 180 mil, porque é bem centralizado ali perto do Burj Khalifa, 180 mil anual dirham, tá, gente? Dirham. E ele não era estudante, ele não é estudante, ele já veio para morar. Então vai depender muito, e isso é o que ele pagou. Geralmente, muitos, quando é o valor muito alto, assim, já vem incluso água, energia. Tem muitos que já vem incluso água, energia, telefone não, internet, tudo incluso, tá? Mas isso varia, depende muito. Esse foi o preço que ele pagou, mas só lembrando, tá, gente? Ali naquela região tem aluguel até de 300 mil, tá? Onde ele morava, pagava 180, ele paga 180 mil, mas é muito bom, é estrutura boa, mas é um apartamento só para ele, mas não é aquele ainda luxo não, tá, gente? Dubai é muito caro, tá? Dubai é muito, muito, muito caro, que tem horas que você fica imaginando, né, como é que paga, né? E eu tô falando isso, mas tem, igual eu tô falando, tem de 300 e poucos mil anual, né, o aluguel, mas eu tenho até de 500 e poucos mil, eu cheguei a ver, né, assim, anúncios e tudo, tem, tá, gente? E se você ficar realmente num hotel bom, você vai pagar de 30 a 60 mil ao mês, tá, gente? Tem essa também, tem esses hotéis muito chique, muito luxuoso, você vai pagar muito alto, um valor muito alto, né? Eu teve amigo que já ficou aqui, já teve amigo meus que já ficou aqui em hotel que paga 20 mil dirham mensal, 20 mil dirham mensal, e teve outro amigo meu que dividiu com outro que já pagou o Five Hotel de 60 mil mensal. Então, gente, vai muito do seu bolso, tá? Eu tenho uma vidazinha ok, vidazinha estável, moro sozinho num estúdio, tenho meu trabalho, mas também o sal tá onde eu quero, que eu quero comer uma coisa, eu vou, tá? Vai muito de cada um. Mas, arredondando no geral, o básico do básico, eu vivo uma vida básica, você vai gastar para um ano aqui para conseguir trabalho e tudo, você vai gastar mais ou menos esse valor de 166.472 centavos, né, para ter uma vida básica, ok, tá? Mas uma vida básica, mas que você vai ter uma qualidade de vida, de dormir, o apartamento ou até onde você estiver, vai ter sua piscina, vai ter sua academia, né? Eu não pago academia, minha academia do onde eu moro é muito boa, tem uma piscina maravilhosa, tá, gente? Piscina maravilhosa, tem sauna,
Então é isso, tá, gente? Cada pessoa tem uma despesa diferente. Eu dei aqui exemplos, fiz conta do que eu realmente gastei, mas dos meus amigos eu só dei exemplos que, conversando assim no dia a dia, a gente vai fazendo as perguntas, tá? E tem isso, tá, gente? Tem gente que gasta esse valor e tem gente que gasta bem menos. Tem gente que gasta, o quê? Se não for vir estudar, tem gente que gasta, o quê? 50 mil anual. Tem gente que gasta menos, 30 mil anual, porque divide com quarto com outras pessoas. E quando você divide quarto com outras pessoas ou quando reserva só quarto, geralmente já está tudo incluso, tá? Água, luz, energia, água, luz, ar-condicionado e a internet já está tudo incluso, tá, gente? No meu caso, eu paguei barato, tô pagando 70 mil, né? Já eu tô com o VAT pago, os 5%, mas não tinha água, nem luz e nem energia. A energia e luz é tudo uma coisa só. É nem água, nem ar-condicionado e nem internet, tá? E nem energia. E é isso, tá, gente? Ao total, é mais ou menos, eu pago mais ou menos 75 mil, mais ou menos isso, mensal, anual, tá? E pelo que eu quero dizer, pelo minha moradia, tá? Mais ou menos isso, tá? 80 mil, 80 mil, mais ou menos, quando vem todas as taxas juntas. É mais ou menos isso anual, tá? Isso é moradia, mas porque eu vivo num lugar simples, bem simples mesmo, mas é um simples ok, tá? Em comparação ao apartamento do Brasil, né? Eu moro num lugar bem menor, mas tenho minha privacidade, ok. Gente, é isso, tá? Se você quiser tiver só uma vida básica, você não vai gastar menos do que 150 a 200 mil anual. Não vai mesmo, tá? Dubai é outra história. Então, você tem que vir preparado para isso. Quando eu falo de 150 a 200 mil, mas é dirham, tá? Não é em real. Em real, na verdade, dá para ter um ano ok. E se você já tiver o inglês, você vai gastar bem menos, né? Se você não vier para estudar, tá? Mas meu gasto anual é isso. Foi de 166.472 reais, não colocando alimentação, nem balada, nem minha cervejinha que eu não dispensei. Logo que eu cheguei, já fui tomar minha cervejinha com moderação. Tá, gente? Gente, se você gostou desse vídeo, um beijo em cada um de vocês e até o próximo vídeo. Deixa seu likezinho, seu joinha. E é isso. Tchau. Beijoqueiro.